Débora Araújo. Aliás, Débora Costa, né? Débora Araújo Costa. A Débora Araújo Costa. Bem-vinda ao Deep Talks. Obrigada. Obrigada pelo convite. E já agora, parabéns pela gravidez. Obrigada. Está quase. Uma semana. Uma semana. Esse é o plano. Menos de uma semana, na verdade. Já ontem estivemos aqui a falar com o Luís, a falar sobre as semanas e isso tudo que para nós, ele ia dizer que aprendeu, não sabia nada disso, aprendeu isso agora. Sim, isso das semanas e dos meses é bastante complicado, porque não adapta. Tu entraste na 39ª, né? 39ª. Está quase. Quase. O Luan, sei aí. O Luan. O Luan. É verdade, também temos aqui a falar sobre o nome do Luan. Ouvimos dizer que o nome era para ser Luís Ângelo. O pai queria que fosse Luís Ângelo Júnior, mas dois Luís em casa acho que não ia dar muito certo. Sim. Então a sugestão foi ser Luan, que é de Luís sogra, e né? Ângelo. Sim, por acaso foi a minha mãe que sugeriu, mas ela não sugeriu, ela quando sugeriu não pensou em Luís Ângelo. Eu depois é que estive a fazer. Estamos já aqui a apanhar o Luís plano na esquina. Estamos já aqui, ouvimos dizer que foi porque. Para convencer o Luís. Que foi já para que parecia Luís Ângelo, Luan, assim parecidos. Supostamente o início de Luís e de Ângelo. Mas boa sorte, dois se sair como Luís, boa sorte. Obrigada. Olha, uma das coisas que íamos aqui a falar contigo foi tipo a tua transformação, né? Tu também viveste em Luanda e depois tu começaste, quando é que decidiste fazer tipo essa transformação, para decidir perder o peso? Eu quando morava em Luanda, eu ia ao ginásio, acho que comecei ao ginásio com uns 16 anos, mas não levava muito a sério. Acho que ia 3 vezes e a alimentação, não fiz nenhuma alteração à minha alimentação. A maior mudança foi quando comecei a morar sozinha, porque eu poderia comprar... Foste para os Estados Unidos? Fui para os Estados Unidos, para Houston, e morei sozinha durante mais ou menos um ano. E nessa altura eu podia escolher as coisas que eu comprava e eu basicamente só comprava coisas que eu pudesse comer que fossem saudáveis. Okay. Então não tinha outras pessoas em casa a comer massa, arroz e eu tinha que comer salada. Então eu comprava só a salada. Não ias mudar todo mundo em casa a comer coisas diferentes lá em Luanda, né? Não ias mudar tipo todo mundo, vamos todos comer... Sim, para mim é mais difícil fazer dieta ou ter uma alimentação saudável quando estou com outras pessoas. Ok. Pronto, então começou nessa altura, mas mesmo nesse um ano... Isso foi em que ano que mudaste para 2012. Okay. Então emagreci, acho que estava com 78 quilos, passei mais ou menos para 72, com uma alimentação mais saudável. E eu fazia muito cardio, eu não fazia musculação nenhuma, fazia tipo 1 hora de cardio por dia, então perdi peso, mas ainda não estava. Olha, isso é uma coisa que eu digo muitas vezes às raparigas, não fazer só cardio, porque eu acho que perde-se também muito peso a fazer musculação e as pessoas pensam que vão ficar inchadas e não sei o que, mas não é esse o caso. Ninguém fica, se não tem pessoas aí sei lá quantos anos no ginásio e não estão inchados. Pois, eu na altura era a dieta que eu achava que tinha de comer só salada e achava que tinha de fazer fome. 1 hora. Não passava fome, mas comia tipo muita salada e... Que te enchia, acabava por encher, né? Mas, sim, acho que na altura cortei o pão, essas coisas todas e depois fazia tal de 1 hora por dia. E o que é que te fez mudar? Fazer essas mudanças? O que é que me fez mudar? O que é que me fez fazer essas mudanças? Eu sempre quis emagrecer, então aquilo sempre teve na minha cabeça. Eu acho que eu vi o facto de estar a morar sozinha como uma oportunidade de levar aquilo mais a sério. De aprenderes e de começar Exatamente. a ver tudo. Mas nessa altura não foi quando eu emagreci mais. Como eu disse, passei de 78 para 72. Entretanto, a minha mãe e o meu irmão foram morar para Houston e eu continuei a ter uma alimentação saudável. Sim, estavas no ritmo já. A minha mãe inscreveu-se no ginásio e arranjou um PT e ele treinava-nos às duas e muitas vezes treinava mais a mim do que ela porque ela depois faltava, etc. Então nessa altura aprendi muito mais sobre exercício, porque como eu disse antes só fazia cardio. E sobre alimentação, a altura em que eu fiquei mais focada foi quando eu fiz um challenge, que o nome Fit Girl Debbie vem desse challenge, que foi um dos primeiros guides que apareceram por aí de exercício e alimentação, que era o Fit Girls Guide. Na altura nem tinha Instagram pessoal e eles incentivavam as raparigas a criarem uma conta própria mesmo só de fitness, porque eles têm uma comunidade muito grande. E que vão checando e que vão... E sim, vamos falando entre nós, etc. E foi aí que eu criei o Fit Girl Debbie. E punha algumas coisas e quase ninguém sabia que eu tinha aquele Instagram. Mas com esse... Era mais dentro da comunidade.
com esse guia. Exercício eu não aprendi muito porque os exercícios deles eram assim um pouco básicos, mas o plano era bom, mas em termos de alimentação é que eu aprendi muita coisa. O guia deles de alimentação era muito fixe. As pessoas precisam de se educar, porque não é... Tu pensavas que era só salada e começaste a perceber que podias comer outras coisas e calorias, começar a perceber o que é isso. Em termos de quantidades também ajudou-me bastante a perceber que quantidades é que eu tinha de comer de cada coisa, e foi a altura em que eu perdi mais peso. Eu acho que passei dos 72... Não, já tinha, naquela altura do personal trainer, já tinha passado de 72 para 68, e depois, quando fiz este desafio, eu segui este plano, passei de 68 para 62, então atingi o peso que eu queria ter. Acho que é a altura que eu tive mais magra, na verdade. Não, sim, porque começaste a perceber o que é a comida, o que é a divisão, o que é hidratos de carbono, o que é a proteína e balanças e isso tudo. Ok, e foi fácil para ti nos Estados Unidos, lá tens muitas opções. Foi fácil para ti encontrar as opções para comer. Pronto, o que eu quero te perguntar é que lá foi mais fácil se calhar depois quando voltaste para Angola, né? Lá há muitas opções saudáveis, mas também tens muitas opções não saudáveis, o que às vezes é um pouco difícil. Mas na altura, como eu estava bastante focada e aquilo estava super incentivado para ter uma alimentação saudável, então eu encontrava coisas novas, montes de tipos de quinoa e coisas do género, eu adorava. E depois os supermercados têm imensa fruta, legumes, às vezes tipo já tudo lavado e cortado, que também ajuda bastante. Mas eu tinha sempre... Quando fiz este challenge, eu não comi porcaria durante, acho que são 28 dias, se não me engano, ou 21 dias. Não comi nenhuma porcaria, mas quando... Depois e antes, eu acho que era o fim de semana, tinha sempre um cheat day ou um cheat meal. Portanto, conseguia comer as outras coisas que eu gostava nessas alturas. E tu chegaste ao teu peso que querias, aos 62, mais ou menos em que ano? Aos 62 cheguei, aquilo foi em fim de 2014. Ok, mas tu... Em 2015 ainda cheguei aos 59, mas... foi porque eu estava a fazer um estágio na altura e depois, chegava a casa cansada e depois não jantava e continuava a fazer cardio, então emagreci bastante. E tipo, tu saíste dos Estados Unidos, foste para Luanda depois, diretamente? Fui diretamente para Luanda. Isso foi o quê? Fim de 2016, dezembro de 2016. Ok. E tipo, aí continuaste com a página, continuaste a postar, aproveitaste também, gostavas criaste um gosto praticamente, porque tipo, de comida saudável, desse estilo de vida, porque tu continuas a treinar, continuas... Sim, continuo a ter uma alimentação saudável e a tentar fazer exercício, mas a página morreu mais ou menos nessa altura. Deixei de publicar as receitas, continuo a publicar mais ou menos o que eu como, quando faço exercício, etc. Mas em termos de receitas... até começar a trabalhar em abril de 2017, continuei a publicar receitas e tudo mais, mas depois quando comecei a trabalhar não tive como continuar. E como é que foi essa, em Luanda, tentar comer saudável em Luanda? Tendo que lá muitas vezes falta isto, falta aquilo... O meu problema até não é faltar muitas coisas, porque tu com o que existe em Luanda consegues ter uma alimentação bem saudável. Tens batata doce, tens tudo isso e vais encontrando cuscuz, quinoa, essas coisas todas já vais encontrando em alguns supermercados. Às vezes tens que procurar... O frango tem tudo lá, todas as esquinas tens mais uma churrascaria. O salmão fica mais difícil porque é super caro. Às vezes não encontras coisas num supermercado, tens que ir a outro. Se fizeres uma coisa assim específica, imagina, estás a procurar de quinoa, podes ter que procurar 2 ou 3 supermercados. Porque aquele esteve sempre durante um mês, mas depois também fica 2 meses sem ter. Por isso é que quando eu vejo, eu compro já uma quantidade grande, ou compro cá e levo. Meu pai também, assim, meu pai quando era criança lá em Luanda, comprava tipo de uma cena que sabe que pode desaparecer, tufas, sei lá quanto. Mas eu acho que a maior dificuldade em Luanda não é encontrar os alimentos saudáveis, é mesmo ter uma alimentação saudável. Morando em casa dos meus pais ou agora com o Luís, se tu tens outras pessoas que não têm uma alimentação tão saudável, tão regrada, é bastante difícil, principalmente porque eu sou muito gulosa e quando eu vejo outra comida eu também quero comer. Foste casar com uma pessoa ainda mais gulosa? Sim, que come batata frita quase todos os dias, então é muito difícil. Mas doces, isso, e depois também ao fim de semana
a pessoa diz, ok, vou ter um cheat meal ou um cheat day por fim de semana, né? Mas tu não consegues, porque os ambientes começam na sexta-feira à noite, depois tens almoço de sábado que é funs, depois tens não sei o quê, e tens sempre o almoço de sábado vai até X da noite. E tens sempre muitas sobremesas nesses ambientes, essas coisas todas. Depois o marido pede bolo, que ele gosta de sobremesas. Sim, depois ele pede bolo. Não só depois sabes cozinhar, aproveitas também, cozinhas e também. Exato. Yeah. E agora com a gravidez? Fizeste algumas mudanças em termos de alimentação? Alimentação com a gravidez. Bom, há muitas restrições chatas. Não podes comer salada na rua, não podes comer... Claro, aqueles métodos que devíamos ter cuidado mesmo normalmente, mas estando grávida tem que ter um ainda maior, né? Sim. Depois eu falei com uma doula que disse que deveria cortar o açúcar, a farinha. Doula, que é uma... Acho que é considerada uma parteira ou alguém que te ajuda durante a gestação e o parto. E ela disse-me que deveria cortar o açúcar, a farinha e a carne vermelha, e eu a certa altura tentei, mas não deu muito certo. A carne vermelha acho que é a única que eu consegui mais ou menos. O açúcar e a farinha. Não, mas tentei ter uma alimentação saudável como eu tinha antes. Durante porque nós vivemos numa altura que está... isto faz bem, isto faz mal, as grávidas deviam isto, aquilo devia fazer. Isso é horrível, isto. Todo mundo quer palpitar. Se te vem a comer canela, diz, mas não podes comer canela, mas tipo, eu posso comer canela. Pois tem as coisas, não mais da nossa cultura, temos aquelas coisas que nem sabemos se é mesmo verdade ou se é só... Que sempre disseram isso, sempre fazem não sei o quê. Pronto, mas eu continuo a ter uma alimentação manteste saudável. Estavas habituada? Sim, houve uma altura ali, na altura do casamento, acho que foram uns 2 meses de preparação de casamento, a lua de mel, que fiquei sem fazer, já estava grávida e fiquei sem fazer, sem ter uma alimentação saudável, e a balança mostrou, portanto, mas depois também, claro, a barriga também estava a crescer. Sim, mas tive ali um aumento de peso desnecessário. Não, mas também era o teu casamento também. Sim, claro, também não podia. E também tinhas que provar os menus e tudo mais. Sim, não era só isso, é o stress antes e depois não tens uma rotina. Não tens uma rotina, né? Depois já ouvi dizer que tu, já vi dizer e já dei conta que tu gostas de muitas coisas organizadas, né? Então isso só que eu também sou um bocado assim, acabas por estressar mais do que o normal, porque queremos aquilo daquela maneira. E eu com stress não deixo de comer, eu como mais, então... Mas acho que consegui... E como é que foi planear o casamento? Como é que foi planear o casamento? Para uma pessoa que gosta, pronto, que eu também acho que somos parecidos nesse aspecto, uma pessoa que gosta de organizar coisas no sentido de ter listas, de ter não sei o quê, como é que foi... Porque também tiveste um bocado de prazer também. Sim. Eu gostei bastante de organizar o casamento, a certa altura achava que eu era a wedding planner. E queria fazer o trabalho, eu queria fazer quase que o trabalho delas, mas depois também foi um pouco Lego, né? Tava estressante, porque eu tinha assim esse medo de deixar tudo nas mãos de outra pessoa, e por ter sido um período longo de organização, nós levamos em dezembro e só casamos em abril, não do ano seguinte, do ano a seguir. Um ano e poucos meses alguns meses. Houve uma altura em que nós já tínhamos tudo organizado e só estávamos à espera do dia, então essa altura que foi mais difícil, estava muito ansiosa. Eu também tenho esse medo, porque eu também sei que vou estar aí em cima da wedding planner, que é decidir tudo, e eu também tenho medo, sabes, tipo, no dia do casamento estar preocupado com essas coisas. Por acaso no dia esqueceste? Deixaste... Eu, na verdade, depois de estar tudo decidido, de estar tudo coordenado com elas, eu confiava muito nelas para a execução do casamento, mas havia, para eu tomar certas decisões, eu queria muita informação do lado delas. Fotografias, quero isto, quero aquilo, vejam outras coisas. Mas depois de ter decidido tudo, eu sabia que elas iam dar conta do recado e fiquei tranquila. Não, porque depois há sempre aquelas coisas dos lugares, das pessoas, depois há algumas pessoas que decidem que deviam sentar ali, mas o nome está noutro sítio, e eu tenho um medo no dia do casamento estar ali, eu preocupado com essas coisas. Não, mas se tiveres um wedding planner, acho que não há problema. E bons padrinhos também, tem que eu acho que o mais difícil do casamento é mesmo gerir os convidados, é a parte mais complicada, porque é onde há mais imprevistos. Depois a tia, depois e mudanças e... Quer levar aquele, quer levar aquele, os cancelamentos em cima da hora, que gostam muito... falar dos cancelamentos em cima da hora. que gostam muito da nossa cultura.
Mas já estamos a mudar um bocadinho. Eu acho que as pessoas já começam a ter um pouco mais de noção das coisas. É. Não, porque é complicado, porque é uma coisa que não é, sei lá, não é uma festa de aniversário, é mesas, é lugares, porque se tu mexes uma peça do puzzle, tens que alterar tudo, sim. E acho que também as pessoas, algumas ainda não têm noção de que tu pagas, pelo menos aqui, tu pagas por pessoa, por lugar na mesa, e eles não indo, tu já pagaste por aquele lugar e não convidaste outra pessoa e tens ali um lugar vazio. Depois também, acho que só quando depois organizam o seu é que vão perceber a coisa, porque eu acho que houve há pouco tempo tivemos um casamento também de um amigo nosso que muita gente em cima da hora cancelou, tipo mesas vazias, completamente vazias, isso é bem complicado. É chato, principalmente porque depois tens de pagar com uma certa antecedência e depois já não podes avisar tudo pago, que já não vão as pessoas. E essa gravidez, como é que tem sido? A gravidez muito tranquila até, eu acho. Tive alguns enjoos no início, mas... Sim, mas ontem por acaso estivemos a falar com a Luísa, disse que tens... Nada de especial. Tens tido nada de enjoos, nada de especial? Não, consigo fazer tudo até agora, não tenho assim nenhuma restrição. Continuo a fazer exercício. Continuaste a treinar, é isso, é verdade. Sim, treinar, não sei se... Pronto. Pois, quando estás a mexer-te, tipo, claro que não vais estar a fazer peso e não sei o quê. No início, eu quando descobri, treinei com nenhuma louca, porque o casamento estava quase a chegar e eu não queria que se notasse a barriga, então fiz bastante exercício nessa altura. E depois também tens o vestido, que já experimentaste, já fechaste. Exato. A sorte é que o meu vestido estava largo e eu ainda não tinha mandado apertar, e então na altura serviu perfeitamente. Mas depois na altura do casamento, assim como deixei de ter uma alimentação saudável, também deixei de treinar. Fiquei tipo uns 2 meses sem fazer absolutamente nada. E depois voltei aos poucos com caminhadas. E agora no fim é que fui bastante ativa. Fiz hidroginástica, fiz treinos com TRX e fiz algumas aulas tipo... fiz principalmente alongamentos. Aulas de alongamentos e coisas do género. Também porque isso depois também ajuda a ser mais fácil, né? Depois Sim. E fiz yoga, mas yoga fiz sozinha. Ok. E mesmo andar, estás a tentar continuar um bocado ativa, né? Para depois também... Sim. Dizem para dilatar, é bem muito mais fácil e tudo. Vou andar 1 hora por dia agora para ver se acelera o processo. Queres acelerar? Queres que venha já? Yep. Está preguiçoso? Yep, estou cansada já. O quê? Já estou... Matar o Luís. O exercício que ela fez com ele. Não, porque tivemos a ver que aqui... Quem estava... Alguém postou, um de vocês dois postou vocês a treinarem. E nós estávamos filmaste nas escadas. Okay. E nós estávamos a ver que o Luís é que estava a passar mal. Não. Não, eu fico sem ar, mas ainda consigo fazer bem. Tenho feito 1 hora de caminhada, subo escadas, etc. Ainda é ok. Vamos ver até quando. Está aí a vir. Mas de resto não tive assim grande... Não fiquei inchada nas pernas, nem nada do género, então... Até agora está tranquilo. E como é que estás a sentir que está aí a ver o Luan? Tipo, a responsabilidade, primeiro filho... Já te mudou em algum sentido? Tipo... Se já me mudou em algum sentido? Acho que sim, eu acho que estou a deixar de ser tão egoísta. Acho que... E acho que vou ser ainda menos. Luís, para com isso. Estou super ansiosa, claro, também tenho muito medo porque não sei como é que vai ser. Passa-te pela cabeça, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que vou conseguir estás ali tudo? Meses à espera. Às vezes eu fico a pensar, meu Deus, eu domingo não vou poder dormir até tarde porque tenho a responsabilidade de cuidar de outro ser vivo. Mas pronto, estou ansiosa e acho que vai correr tudo bem. E o pai? Como é que tem-se portado? O pai tem-se portado bem. É super pai. Ele tem-se portado bem, acho que ele vai ser um bom pai. É? Como é que tem sido com o outro filho que vocês têm, o Tom? Ele é bom pai. Ele, por acaso, é muito bom pai. Points. Plus. O pai da brincadeira, né? Pois. Tu é a carralha. Achas que vai ser assim com o filho? Com o Luan? Não sei, sabes?
Eu sou um bocado chata e sou bem strict, então eu acho que se calhar eu vou ser a má, ele vai ser cop. Mas ele também às vezes... não sei. Não sei, acho que somos capazes de ser os dois maus. Mas vamos ver. Não, se ele for igualzinho ao pai, meu Deus, talvez já ser babado. O pai é ser babado. Então, mas agora, esse Fit Go, Debbie, como é que tu, tipo, vais manter só, pronto, quase como um hobby, né? Tipo, vais puxar as tuas coisas? Sim, eu vou manter a conta ativa, não pretendo desativar a conta, mesmo que não esteja a publicar ativamente no feed. Eu vou continuar a publicar no Insta Stories. Talvez agora, não sei se vou fazer umas comidas saudáveis de bebê ou assim, mas daqui a uns anos, se eu tiver mais tempo, pretendo ser bem mais ativa e focar-me um pouco mais nessa vertente, nessa conta, etc. E vais também tentar demonstrar a tua alimentação, praticamente transmitir isso pelo ano, né? Tipo, tentar com aquilo, depois também crescer já com o que tu já aprendeste. Vou tentar. Não sei se vou conseguir, porque, como sabes, eu moro com outra pessoa que gosta de bolachas, de gelado, batata frita e dessas coisas, mas também não quero privar a criança, né? Sim, claro. Quero que ele tenha assim uma alimentação saudável e que ele aprenda a comer legumes, bastante fruta, mesmo quinoa, essas coisas. Mas claro que também vai poder comer batata frita, também vai poder comer bolachas, também vai poder comer gelado. Já falando em quinoas e não sei o quê, traz-me só o pãozinho da MFM e o muffin. Pronto, tentar, mas tudo com equilíbrio. Não, claro, porque eu também cresci com aquela coisa de gasosa ao fim de semana. Sim, assim, tu podes beber e não sei o quê, mas tipo, com limites, com tudo isso. Obrigado. Só que eu acho que o pai da criança também vai ter que ser educado, porque ele bebe assim gasosa durante a semana, bolachas todos os dias. Porque depois é chato eu dizer, olha, tu não podes beber gasosa durante a semana, mas ele vê o pai a beber. Porque eu não bebo, mas ele vai ver o pai. Não podes comer batata frita ao jantar, mas está a ver o pai a comer. Então vamos ter que ter alguma coisa. Fazer o pai vai ter que mudar algumas coisas para o bem do filho. Será que vai ser possível? Será que vai ser possível? Não, porque os nossos filhos, pronto, eles copiam quase tudo que nós fazemos. Sim. Não é só o que tu dizes, é mesmo o que tu fazes, eles copiam. Sim. No início do primeiro ano, provavelmente não vamos ter esse problema, porque ele vai comer o que lhe for dado, espero eu. E vou tentar nessa altura introduzir o máximo de alimentos saudáveis, mas depois, quando ele começar a perceber, é que vamos ter de fazer alguns ajustes. E isso, pronto, essa tua transformação nisso tudo, tiveste várias pessoas que, mesmo com a página, com a comunidade, tiveste várias pessoas que, pronto, se influenciaram em ti, sentiste... O que eu quero perguntar mais ou menos é tipo, influenciaste outras pessoas, sentiste algumas pessoas vêm falar contigo, como é que tu sentiste com isso? Porque acho que muitas das vezes eu faço ginásio e muitas vezes tem as discussões do crossfit, de ginásio e essas coisas todas. Isto é melhor que aquilo, melhor que aquilo. Mas eu sempre gostei que as pessoas, às vezes, mesmo crossfit, eu não concordo com muitas coisas do crossfit, mas as pessoas pelo menos estão a apostar e pelo menos não estão no sofá a não fazer nada e estão a motivar se calhar outras pessoas. E eu sempre achei isso muito fixe porque nós estamos a viver numa altura que as pessoas estão mesmo muito desleixadas. Também tem muita gente que está saudável, que também está a começar a perceber mais, mas depois também tem pessoas no outro extremo, que não estão a fazer mesmo nada. Estão literalmente só a relaxar. Tu tiveste aí feedbacks e isso tudo com pessoas que vieram falar contigo? Tipo, que se sentiram motivadas por mim? Sim. Principalmente houve uma altura que eu fiz um takeover numa outra conta no Randomly, já não sei se conheces, e elas têm muitas seguidoras que passaram a seguir-me e faziam uma coisa que eu adoro é quando fazem as receitas e depois mandam-me fotos a mostrar as receitas ou que alteram as receitas de certa forma
e que depois mandam a receita como elas alteraram. E também houve muita gente a dizer que ficou super inspirada e que ia entrar no ginásio e coisas do género. Portanto, eu senti-me bastante feliz quando isso aconteceu. E já tive algumas pessoas que, por verem a minha transformação, decidiram também mudar e que me mandaram fotografias do antes e do depois, e eu fiquei assim super feliz por ter influenciado alguém a levantar-se e fazer alguma coisa, mesmo que a pessoa não tenha atingido o objetivo ainda. Só o facto de ter emagrecido 2, 3 quilos já é... Não, porque é o começo, o primeiro passo é que é o difícil. Eu acho que isso é bem fixe, tipo, criar comunidade e ter... começar a conhecer as pessoas, porque depois também transmitir isso para os seus filhos, também porque ninguém precisa de ser viciado no ginásio. Sim, e ser fit e ser musculado ou ser não sei o quê. Mas o exercício não significa isso. O exercício é para estar saudável. Sim. A primeira coisa que nós fazemos exercício é para a saúde. Depois, pronto, claro que também vem o aspecto e vem a coisa e também é bom, né? Todo mundo gosta de se ver bem ou de se ver ao espelho. Mas essa parte da saudável é que é... Sim, e eu faço muita pressão à minha mãe para ela também fazer exercício. E quando eu fiz este desafio do Fit Girls, ela também fizemos as duas ao mesmo tempo, com a mesma alimentação, e ela também emagreceu bastante. Portanto, eu também fiquei muito feliz que ela fez algumas alterações nessa altura. Pronto, não foi tão drástico quanto foi para mim, que eu depois continuei a manter esse estilo de vida, mas ela fez algumas alterações e eu fiquei bastante feliz com isso. Não, porque os nossos pais também, que vieram de uma geração que não tinham muito conhecimento disso. Não. Nós temos que estar a educar. Por exemplo, eu com a My Fit Meals, muitas vezes a minha mãe está a comer coisas que ela nem não conhecia. E gostam muitas coisas. A minha mãe, por acaso, gosta bastante. O meu pai ainda não consegui. Acho que já não consigo. O teu pai é mais coisa, né? O teu pai é mesmo aquela coisa mais... Aquele homem que gosta de sentar, a comer bem. Gosta mesmo de aquela comida amorosa. Se eu lhe der uma quinoa, acho que ela é capaz de ter um treco. Portanto... Acho que o meu pai, para mim, experimentou aqui não é a primeira vez, agora com a My Fit Meals, porque nem nunca ouviu falar antes. Não, pois o Luís já me tinha dito que o teu pai gosta de comer bem e tentava falar para irmos à adega do avô e não sei o quê, porque é do estilo de comida que ele gosta e de comer eu sei, bem. Eu sou muito gulosa e eu como assim quantidades grandes. Eu e o meu pai eu sou capaz de comer quase o mesmo que o meu pai, ele come muito. Portanto, eu puxei isso, só que consegues controlar e... Consigo controlar mais ou menos, vou tentando. Não, acho que faz bem, porque acho que até devemos dias mesmo continuar com a página, porque nem que fosse só assim de vez em quando, e agora com o Luan, as ideias que estavas a ter sobre as receitas depois dos bebés, muita da nossa geração também está a ser mãe agora, muitas pessoas, né? E é fixe mesmo porque influenciar, nós fazemos muitas coisas das coisas que vemos, né? Das pessoas que estão à nossa volta, somos muito influenciados, e se for coisas todas para o bem, para fazer bem, acho que devias continuar mesmo com isso e motivar algumas pessoas também a começarem também a mexer-se e verem mesmo também que mesmo na gravidez podes continuar a mexer, porque eu já vi muito, claro que eu não sou nenhum expert nisso, né? Mas já vi vários exemplos de pessoas que fizeram, ainda mais se treinavam antes, continuam a treinar, porque se tu fazes antes, porque é que não vais fazer com isso? Porque não é doença, é só mais tens de ter cuidados especiais com isso. Sim, claro. Eu por acaso não publiquei muito de exercício durante a gravidez no Fit Girl da Bia, até porque não queria muito expor a minha vida pessoal nessa conta. E também não tive como filmar nenhum exercício que eu tenha feito, etc. Houve algumas vezes que eu tentei filmar os treinos de TRX, mas só como o ginásio está sempre cheio com pessoas atrás, então não consegui. Mas também não era nada de extraordinário, eram exercícios super básicos, mas mexias, adaptados. Estavas a não ficar a coisa, que há pessoas que quando estão grávidas pensam que aquilo é ficar tipo quietas. Há umas que têm algumas restrições em termos de exercícios, claro, os médicos podem restringir, cada caso é um caso, né? Mas há outras que ou não têm tempo porque já têm outros filhos e coisas do género, ou simplesmente...
não tenho vontade. Pois, muitas das vezes, porque às vezes eu digo, muitas das vezes para também não treinavam antes, se calhar. Então mais vale começar a criar o hábito antes da gravidez, antes de ficar mais velho. Podes começar depois das 12 semanas. Se não treinares antes, podes começar a partir das 12 semanas, assim, exercício leve. E agora também já tens muita coisa adaptada para as gestantes. Tens aulas mesmo... Há ginásios, já coisas... Sim, há aulas, há ginásios específicos que te ajudam, mas é bem mais difícil. Pois, claro. Para mim é difícil, imagino. Imagino para quem não treinava antes. E a parte da organização, que agora como lá a vir. Nós vi posts de organização, tudo organizado, caixinhas. Ok. O pai deixa de freak com isso, né? Isso é pá. Sim, ele por acaso nessa parte não se mete. Eu sou muito ansiosa e se eu não tiver as coisas organizadas, eu começo a... Tipo, estás sem nada quase para fazer porque pronto, estás naquela expectativa, né? Estás à espera que ele venha, então tens que arranjar coisas tipo para ir fazendo quase. Não, na verdade eu estou a trabalhar ainda. Estás a trabalhar? Sim, eu disse. Eu estou a trabalhar e por acaso essa organização foi bastante estressante porque eu estava a trabalhar, né, o dia todo e depois à noite é que eu ia engomar roupa de bebê, ia fazer não sei o quê, ia pôr as coisas em caixinhas. Mas como eu estava a dizer, eu sou muito ansiosa e se eu não tiver as coisas organizadas eu começo a ficar maluca. Então eu basicamente comecei a fazer as compras do bebê com quantas semanas? 34 semanas. E já com 34 semanas eu já devia ter o enxoval todo pronto. Eu não tinha porque cheguei de Luanda e não comprei logo as coisas porque estava a fazer um curso de preparação e queria esperar o workshop que havia sobre o enxoval para saber realmente o que é que eu precisava de comprar. Então quando comecei a comprar tive que comprar tudo de uma vez e depois tenho que lavar tudo de uma vez e depois tenho que... Mas pronto, fui organizando um bocadinho cada dia. Depois não estás aí para passar de parte a pensar em preparar aquela roupa, não sei o quê. Exato. Portanto, a prioridade foi preparar as roupas da maternidade e depois comecei a preparar o resto. Mas aquilo foi um alívio quando ficou tudo organizado. Foi tipo, ok, agora já pode nascer, que eu já estou mais tranquila. Já podes vir. Já podes. Agora só estás à espera mesmo. Agora estou à espera. Vamos lá ver se o Luan vem aí esta semana. Tens alguma preferência? Eu queria que fosse hoje. Queres que fosse hoje? Era o aniversário do meu avô. Isso é que anda episódios, agora aqui de repente começaste a dar aqui umas contrações. Pois, era o aniversário do meu avô e é o aniversário do Tonton. Fixe. Aquilo ia ser festa no Cubico. Festa única. Festa no Cubico. Aniversário do Luan e do Tom. Pois, agora já não tenho nenhum dia preferido. Depois disso... Tinha o 16 na semana passada, depois tinha o 21, agora já não... já não tanto faz. Agora, pois. Mas não achas que hoje já não tem muito coisa, né? Eu ainda acho que sim, porque eu estou assim com um feeling estranho, estou mole, já fui fazer a caminhada de manhã, mas estou assim meio mole. Vamos lá ver se ainda temos umas boas horas. Temos umas horas, mas acho que hoje poderia ter alguns sinais, mas já não seria hoje, porque o trabalho de parto ainda é capaz de demorar bastante. Sim. Até podias, se calhar, ir para o hospital hoje, mas... Se calhar seria amanhã. Mas não sei, é madrugador. Se calhar é madrugador, como o pai gosta de ir para a noite. Esperemos que não. Ele sai ao pai no sono, porque ele de manhã cedo eu não consigo ficar na cama, porque ele mexe muito. E é como o Luís, que acorda super cedo e sai logo da cama. Portanto, tu gostas de ficar mais um pouco? Eu gosto de ficar mais um pouco. Não que durma muito, mas gosto de ficar mais um pouco ainda a relaxar. Está fixe, Débora. Obrigado por teres vindo. Obrigada pelo convite. E se calhar depois um dia vamos depois daqui com o Luan e fazer aqui mais falar sobre como é que foi esse processo todo depois de ter nascido já. Tá bem, se quiserem falar sobre o parto também, eu posso. Para as meninas também, ficarem preparadas. Tá bem. Tá bom? Ok, obrigada, Carlos. Foi muito bom.